Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para você, seja bem-vindo a este canal Palavra de Bênção. É um canal que tem o objetivo de abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Aqui nós temos compromisso com Deus. É o mais importante. Meus amados, a lição hoje, a qual nós vamos estar estudando, lição de número 3, 19 de janeiro de 2020. A natureza do ser humano. O texto áureo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26 ao versículo de número 28. Também Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Meus amados, nós vemos aqui no início desta leitura que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós vemos muito importante aqui que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus já usa a Trindade para fazer o homem. Deus fez o homem com todo o privilégio para que ele possa o adorar e exaltar o seu santo nome. E Deus não simplesmente fez só o homem, mas Deus fez também a mulher. No versículo de número 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus criou o casal com um propósito de quê? Para que o casal multiplicasse, para que se casasse, tivesse filho. E também no versículo de número 28 diz assim: e o abençoou. Eu quero te dizer que todos homens e mulheres da terra, Deus o criou e Deus abençoou. Eu quero te dizer que você é abençoado por Deus. Glória a Deus. Glorifique a Deus, porque você é abençoado por Deus. Deus te abençoou, Deus te escolheu para que você multiplicasse
Glória a Deus. Quando o homem ele se casa, quando o homem tem uma vida conjugal diante de Deus, ele está glorificando a Deus, que foi para isso que Deus o chamou, para que o glorificasse. E a Bíblia nos diz que Deus pegou, aleluia, o pó da terra e formou o homem. Deus não formou o homem de qualquer outra coisa, mas sim do pó da terra. Glória a Deus. E também Deus pega e diz em sua palavra que não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora, ou seja, falei uma mulher para estar ao seu lado. Olha que privilégio, meus amados, que Deus deu para mim e para você. Ter uma companheira, ter alguém que possa nos auxiliar, nos ajudar, orar por nós. É muito importante isso, meus amigos. Mas a natureza do ser humano, muitas das vezes, ela desagrada a Deus. Muitas das vezes, a natureza do ser humano, ela busca fazer coisa ao seu interesse. Por isso, meus amados, que nós temos que não buscar a nossa vontade, a nossa própria vontade, mas buscar aquilo que Deus tem preparado para nós. Como que está a tua vida diante de Deus? Você está indo buscar os seus desejos ou você está indo buscar a vontade de Deus? É momento de nós examinar a nós mesmos, de examinar e procurar a buscar a presença de Deus em primeiro lugar da nossa vida. Meus amados, nós vamos falar sobre a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Meus amados, nós vemos que Deus, ele é simples. Deus, ele não é complicado. Ele não é cheio de detalhes. Ele é simples, mas ele é um Deus verdadeiro. E ele exige de nós adoração sincera. Adoração que venha da alma, do Espírito. O próprio Filho, Jesus, ele diz, olha, o Pai, ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que nós entendemos aqui, que Deus, ele busca do homem uma adoração sincera, uma adoração no espírito. No ponto 2 desta lição, nós vemos aqui, fala sobre a natureza dos anjos. Os seres criados, infinito, e os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espírito. Em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 14. Hebreus, capítulo 14, versículo 1, diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão
de herdar a salvação. Nós vemos que cada espírito, cada anjo, cada um daqueles que Deus fez o seu ser e criado, cada um tem uma função. Uns vai auxiliar você para a salvação, outros já têm outros objetivos. Então, nem todos são as mesmas funções. Nós temos que entender. Deus, ele exige do homem adoração verdadeira, adoração no Espírito. Glória a Deus. Os anjos, eles têm a sua função. Deus escolheu cada um para fazer tal coisa, para glorificar a Deus. E o homem é diferente? O homem foi escolhido diferente? Não. O homem foi escolhido para o adorar a Deus, para exaltar o seu santo nome. Nós vemos a natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física e uma espiritual. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morreremos. Meus amados, nós vemos aqui que nós, como homem, nós temos a natureza que nós somos: corpo, alma e espírito. O espírito e a alma, eles andam juntos. Nós dependemos de nós cuidarmos da alma. Nós dependemos de estar próximo, cuidando e fazendo a vontade de Deus. Mas a natureza da alma, a tendência dela é ir para o lado do pecado. A tendência da alma é ir para o lado do pecado. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai para que não caia em tentação. Quando Jesus, ele estava orando, quando ele orava, os discípulos estavam dormindo. Jesus vem e alerta: orai e vigiai, para que não caia em tentação. Porque a tentação, ela está à porta. Nós estamos falando sobre a fraqueza do homem. Que o homem, ele pode cair. Ele pode ter um desvio espiritual. Mas o homem, ele tem que estar sempre vigiando para que não caia nas tentações, a qual o diabo tem apresentado. No tópico 2, nós vamos falar sobre a característica do corpo humano. Nós sabemos que a materialidade, nós vamos falar sobre a matéria, o corpo. Nós vamos falar que nós, homens, quando fala em homem, está falando homem, mulher, todos aqueles que Deus o criou. O corpo do homem, ele é diferente do corpo
dos anjos. Porque o corpo do homem, ele é físico. E o corpo dos anjos é espiritual. É um corpo celestial. É um corpo a qual Deus fez diferente. Isso nós temos que entender. O corpo do homem, ele é tocado. Ele é visto. Mas o corpo dos anjos, ele não é tocado. Por isso que o homem, para que ele possa ter vida, se materializar aqui na terra, ele precisa da alma e do espírito. O homem mortal, nós sabemos que nós temos um tempo de vida aqui na terra. Nós sabemos que o nosso tempo de vida aqui na terra é curto, é passageiro. Mas o que nós dependemos de fazer é se entregar nas mãos do Deus vivo, para fazer, que nem diz o apóstolo Paulo, que este corpo mortal se torne imortal. Se torne imortal. Porque nós sabemos que o homem, com Deus, ele morre uma vez só. Morre somente o corpo. E o homem sem Deus, ele morre a morte do corpo e a morte da alma. Por isso, meus amados, que cada dia nós temos que se entregar mais na presença de Deus e fazer a sua vontade. Não deixar que o mundo entre em nossa vida, mas que nós, através de Deus, entramos no mundo, mostrando o poder que Deus é na nossa vida. Mostrando que nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Que a nossa natureza pecaminosa deixamos de lado e servimos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. Meus amados, nós sabemos que se nós não vigiarmos, se nós não prestarmos atenção, nós caímos em laço que o mundo tem armado para nós. Por quê, meus amados? Porque o mundo, ele cada vez mais nos chama, ele nos atrai, no sentido de levar nós para o abismo. E muitas das vezes, os olhos do homem, ele está fechado. É momento de nós despertarmos. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. Nós sabemos que a alma e o espírito foi Deus que nos deu. E um dia nós temos de devolver a esta alma para Deus.
E quando assim fazemos, Deus que o receba com alegria. Mas para isso nós temos que se entregar na mão do Senhor. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós não podemos deixar que o mundo invada na nossa vida. Como está o seu exterior? Você está olhando de que ponto, de que forma você está olhando para o mundo? Você está cuidando de você? Você está deixando Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou você está indo de qualquer jeito? Buscai a presença de Deus. Alma e espírito são inseparáveis. Não pode separar. Foi como nós falamos lá atrás. Eles têm que andar junto. A separação da alma e do corpo gera morte. O corpo sem a alma, ele está sem vida. Ele está sem vida. Por isso, meus amados, que nós buscamos, que somos servos de Deus, buscamos não simplesmente nessa terra, mas buscamos a vida espiritual com Deus. A vida espiritual. Cuidar daquilo que Deus deu para nós. Porque nós sabemos que Deus, Ele não rejeita nenhum daqueles que vêm a Ele. Isso você pode ter certeza. O quarto tópico diz assim: o Espírito, o nosso contato com Deus. O Espírito nosso, aquele que Deus nos deu, é Ele que faz o contato com Deus. Faz com que eu e você se aproxime mais de Deus. Porque a tendência da alma é levar o homem para o pecado. A tendência do Espírito é levar o homem a Deus. Por isso, meus amados, que a alma e o Espírito, eles andam juntos. Eles não andam separados. Ele tem que estar junto. O que é o Espírito? Em termos simples, o Espírito sempre compõe, juntamente com a alma, e parte imaterial do ser humano. É parte imaterial. O Espírito, ele não tem carne. O Espírito e a alma, é Ele que dá vida ao seu corpo. E é Ele que faz o contato com Deus. Muitas das vezes, a alma está abatida, aflita, mas o Espírito está clamando a Deus pelaquela alma, para que aquela alma tenha vida,
para que aquela alma se levante. Não podemos, aleluia, desanimar. Não podemos parar. Ainda há tempo de se aproximar-se de Deus. Não podemos deixar o pecado, a natureza do ser humano, vencer o Espírito a qual Deus deu para o homem. Porque nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos aqui na terra. E Deus não vai interferir nisso. Isso você pode ter certeza. Deus deu a liberdade para você. Mas você que tem que escolher. Eu quero servir a Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Quando assim fazemos, Deus o abençoa. Deus muda a nossa história. Porque nós vemos lá em Gênesis que Deus o abençoou e santificou para que frutificasse e multiplicasse. Então, meus amados, isso só acontece quando nós se aproximamos de Deus. Quando nós deixamos o nosso eu dominar a nossa vontade e não buscamos na palavra de Deus, nós podemos perecer. É isso que devemos ter cuidado. É isso que devemos prestar mais atenção. Para que nós possamos alcançar a vida eterna. O nosso elo entre o nosso corpo e Deus. Tem pessoas que têm falado assim: olha, não, Deus só quer saber do coração. Deus só quer saber do coração. Mas não é isso, meus amados. O nosso corpo, Deus quer que nós cuidamos dele. Quer que nós zelamos dele. Porque se o coração, meus amados, se o coração ele estiver limpo, pode ter certeza que todo o seu corpo estará limpo. Mas se o seu coração estiver sujo, todo o seu corpo será tenebroso, será sujo, será pecaminoso, toda a sua vida. Então, meus amados, Deus quer o homem completo. Deus não quer o homem só pela metade. Deus te fez completo, Deus te quer completo. Isso você pode ter certeza. O nosso contato com Deus tem que ser em primeiro lugar. Que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentada. Aleluia. Você é abençoado. Deus mudou a tua história. Aleluia. Mas você precisa ter comunhão com Deus. A comunhão do homem com Deus, ela não pode separar. Não pode. Tem que permanecer. Tem que ir até o fim. Não desanime da tua caminhada. Glória a Deus. Se está difícil, o caminho está apertado, aleluia. Mas saiba que você não está sozinho. Deus está contigo. Eu quero deixar aqui para a sua meditação Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz assim: e o mesmo
Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só o coração, é todo completo. Santificar, consagre a sua vida, busque a presença de Deus e saiba de uma coisa, meus amados, que em tudo isso Deus será glorificado e você não está perdendo, você está ganhando. Você foi escolhido de Deus para viver perto dele e ele perto de você. Aleluia. Não deixe que o mundo venha separar você de Deus. Não deixe. Por mais difícil, aleluia, que seja a tua caminhada, saiba de uma coisa, que o Deus que te chamou, ele cumpre, aleluia, as promessas na tua vida. Alabaxurebeca. Aleluia. Não desanime, aleluia. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Que privilégio, amado. Aleluia. Que privilégio. O Deus Todo-Poderoso, aleluia, morar dentro de mim e dentro de você. Por isso, meus amados, que devemos consagrar a nossa vida ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Que Deus vos abençoe. Que o Senhor venha cada dia falar mais e mais ao teu coração e à tua vida. Que Deus vos abençoe e até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Glória a Deus.